Passamos a apresentar... Chico Xavier, inspirado na obra de Ramiro Gama, minissérie de Sidney Carbone. Quando você lembrar alguma lição ou alguma experiência recebidas em sonho, fique no silêncio. Se for permitido por Jesus, então mais tarde virá o tempo em que você poderá falar. Por enquanto, você precisa aprender a obediência para que Deus, um dia, conceda ao seu caminho a confiança dos outros. Desde essa noite, Chico calou-se e Dona Maria João de Deus passou algum tempo sem fazer-se visível. Continuando os desequilíbrios do Chico, em janeiro de 1920, João Cândido Xavier, seu pai... Padre, seja mais exigente com meu filho quando ele vier se confessar. Farei o que o senhor me pede, senhor João. E quando o vigário lhe ouvia as referências sobre as rápidas entrevistas com Dona Maria João de Deus... Isso não pode ser, meu filho. Ninguém volta para conversar depois da morte. É o demônio que está perturbando o seu caminho. Não, é a minha mãe que... É o demônio, eu disse. E não quero que você repita mais isso em confissão. Estamos entendidos? João Cândido deu razão ao padre. Isso só pode ser obra do demônio mesmo. Chico refugiou-se no carinho da madrasta, alma compreensiva e boa. Eles pensam que eu estou mentindo. Você não deve chorar, meu filho. Ninguém pode afirmar que você esteja perseguido pelo demônio. Se for realmente sua mãezinha quem vem conversar com você, naturalmente isso acontece porque Deus permite. E Deus, estando no assunto, ajudará para que isso fique esclarecido. À noite desse dia, Chico sonhou que reencontrava a progenitora. Dona Maria abraçou-o e recomendou. Repito que deve obedecer ao seu pai e ao vigário. Não brigue por minha causa. Por algum tempo, você não mais me verá. Contudo, se Jesus permitir, mais tarde estaremos mais juntos. Não perca a paciência e esperemos o tempo. Chico acordou resignado e por 7 anos consecutivos não mais teve qualquer contato pessoal com a mãe, para somente receber-lhe as mensagens psicografadas em 1927 e revê-la de novo, pela evidência mais clara e mais segura, em 1931, quando mais familiarizado com o serviço mediúnico ao qual se entregara de coração. Integrado na comunidade católica, Chico obedecia às obrigações que lhe eram indicadas pela Igreja. Confessava-se, comungava, comparecia pontualmente à missa e acompanhava as procissões. Terminara o curso primário no Grupo Escolar São José de Pedro Leopoldo em 1923, levantando-se às 6 da manhã para começar às 7 as tarefas escolares e entrando para o serviço da fábrica às 3 da tarde para sair às 11 da noite. O trabalho, porém, era exaustivo e em 1925 deixou a fábrica, empregando-se na venda do Sr. José Felizardo Sobrinho, onde o trabalho ia das 6:30 da manhã às 8 da noite, com o salário de 13 cruzeiros por mês. Entretanto, continuavam as perturbações noturnas. Depois de dormir,
caía em transes surpreendentes. Perambulava pela casa, falava em voz alta, dava notícias de pessoas que sofriam no além, mantinha longas conversações cujo fio era impenetrável aos familiares aflitos. Em 1927, eis que sua irmã Maria da Conceição Xavier cai doente. Era um doloroso processo de obsessão. Tratada carinhosamente pelo Sr. José Hermínio Perácio, a jovem curou-se. Foi assim que se realizou a primeira sessão espírita no lar da família Xavier, em Pedro Leopoldo. Perácio, na direção, pronunciava a vibrante prece. Na mesa, 2 livros. Eram eles o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O espírito de Dona Maria João de Deus comparece e grafa longa mensagem aos filhos presentes, através da médium Dona Carmen Pena Perácio, devotada esposa do Sr. José Hermínio. Reporta-se a cada filho de maneira particular, e dirigindo-se ao Chico, comove-o, escrevendo: Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra os seus deveres e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. E assim aconteceu. É preciso fundar um centro. Sim, precisamos de um centro. E certa noite, num velho cômodo, junto à venda de José Felizardo, onde o Chico era empregado, o assunto veio a debate. Na assembleia estavam apenas 2 senhores espíritas, contudo, junto deles, umas 10 pessoas que bebiam e comiam animadamente. Um centro espírita. É uma boa ideia. Pois apressemos a fundação. Ora, será para nós um sinal de progresso. E dentre as exclamações entusiásticas que explodiam, surgiu a palavra de um cavalheiro respeitável. Sugiro que o centro seja instituído aqui mesmo. E quem será o presidente? O Sr. Perácio? Bem, o senhor José Hermínio Perácio, que acendeu a luz do espiritismo em Pedro Leopoldo. Mora longe, a 100 quilômetros de distância. O cavalheiro, de faces avermelhadas, prometeu solene. Eu assumo a responsabilidade. A fundação ficará por minha conta. Chamem o Chico. Ele poderá lavrar a ata de fundação. Serei o presidente e ele terá as funções de secretário. É muito bom. Depois de breve conversação, o grupo recebeu o nome de Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chico lavrou a ata e todos os presentes assinaram. No dia seguinte, porém, o cavalheiro que chamara a si a presidência voltou à venda de José Felizardo e... Senhores, desculpem, mas peço que retire meu nome da ata. Mas por quê? Bem, eu sou de família católica e tenho meus deveres sociais. Ontem, aquele meu entusiasmo pelo espiritismo era o efeito do vinho. Se vocês precisarem de mim, estou pronto para auxiliar. Contudo, não posso aceitar o encargo de presidente. E como ficaremos? Eu sou apenas o secretário. Você faça o que achar melhor, mas não conte comigo. E saiu, deixando Chico pensativo. Em fins de 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga estava sediado na residência de José Cândido Xavier, irmão do Chico, que se fez presidente da instituição. As reuniões públicas aconteciam às segundas e sextas-feiras. Muita gente, muitos candidatos a serviço da mediunidade, muitas promessas. Em cada reunião, ouviam-se exclamações como estas: Quero ser médium psicógrafo. Quero desenvolver-me na incorporação.
Precisamos trabalhar muito. Não será interessante fundarmos um abrigo ou um hospital? Estamos apresentando Chico Xavier. Voltamos a apresentar Chico Xavier, inspirado na obra de Ramiro Gama, minissérie de Sidney Carbone. O entusiasmo era grande. Quando, em outubro do mesmo ano, chegou a Pedro Leopoldo Dona Anita da Silva com 4 filhas obsidiadas. Vinham ela e o irmão Saul, tio das moças, da região de Pirapora, zona do Rio São Francisco, no norte mineiro. As moças, em plena alienação mental, inspiravam compaixão. Tinham crises de loucura completa, mordiam-se umas às outras, gritavam blasfêmias. Uma delas chegara acorrentada, tal a violência da perturbação de que era vítima. O espírito de Dona Maria João de Deus explicou pela mão do Chico. Meus amigos, temos desejado o trabalho e o trabalho nos foi enviado por Jesus. Nossas irmãs doentes devem ser amparadas aqui no centro. A fraternidade é a luz do Espiritismo. Procuremos servir com Jesus. Isso aconteceu numa noite de segunda-feira. Quando chegou a reunião de sexta, José e Chico Xavier estavam em companhia das obsidiadas, sem mais ninguém. Lutando no tratamento das irmãs obsidiadas, José e Chico gastaram alguns meses até que surgisse a cura completa. No princípio, porém, da tarefa assistencial, houve uma noite em que José foi obrigado a viajar a serviço de sua profissão de celeiro. Nessa ocasião, mudara-se para Pedro Leopoldo, um homem bom e rústico, de nome Manuel, que o povo dizia experimentado em doutrinar espíritos das trevas. O irmão do Chico não hesitou e resolveu visitá-lo, pedindo cooperação. Necessitava ausentar-se, mas o socorro aos doentes não deveria ser interrompido. Manuel aceitou o convite e, na hora marcada, compareceu ao Centro Espírita Luiz Gonzaga com uma Bíblia antiga sob o braço direito. A sessão começou eficiente e pacífica. Como de outras vezes, depois das preces e instruções da abertura, o Chico seria o médium para a doutrinação dos obsessores. Um dos espíritos amigos incorporou-se por intermédio dele, fornecendo a precisa orientação, e disse ao senhor Manuel, entre outras coisas: Meu amigo, quando o perseguidor infeliz apossar-se do médium, aplique o evangelho com veemência. Pois não. A vossa ordem será cumprida. E quando a primeira das entidades perturbadas senhoreou o aparelho mediúnico, exigindo assistência evangelizante, seu Manuel tomou a Bíblia de grande formato e bateu com ela muitas vezes sobre o crânio do Chico, exclamando irritadiço: Tome evangelho! Tome evangelho! O obsessor, sob a influência de benfeitores espirituais da casa, afastou-se de imediato e a sessão foi encerrada. Mas o Chico sofreu intensa torção no pescoço e esteve 6 dias de cama para curar o torcicolo doloroso. Mais tarde, afirmou satisfeito: Sou talvez uma das poucas pessoas do mundo que terei tomado uma surra de Bíblia. Joaquim Timbira era uma das entidades que se comunicava frequentemente nas sessões dos irmãos Xavier. Companheiro espiritual, simples e bom, estava sempre disposto a auxiliar
com a sua experiência nos trabalhos em favor dos obsidiados. Certa ocasião, apareceu uma jovem perseguida por diversas entidades das sombras, e à noite, obsessores em falange tomavam-lhe a boca, derramando fel e veneno em forma de palavras. José doutrinava os visitantes conturbados. Iam muitos e muitos vinham. E o dirigente conversava. Numa das reuniões, Joaquim Timbira incorpora-se no Chico e aconselha: José, meu filho, convém ensinar o bom caminho aos irmãos sofredores. Entretanto, é preciso doutrinar igualmente a médium. É necessário que a mocinha estude, compenetrando-se dos seus deveres. Mas não será a caridade necessária doutrinar os espíritos infelizes? Sim, sim. Então, penso que estou certo, procurando encaminhar a verdade, nossos irmãos vitimados pela ignorância e pelo sofrimento. Devem eles ser atendidos em primeiro lugar. José, toda a caridade feita com boa intenção é louvável diante do céu. Mas que será melhor? Curar feridas ou espantar moscas? E a pergunta do amigo espiritual ficou gravada por valiosa lição. Certa noite, Chico estava fatigado, quando, à hora da prece costumeira, aparece-lhe Dona Maria João de Deus. Minha mãe, como fazer para alcançar a vitória no cumprimento dos meus deveres? Meu filho, só conheço um remédio: servir. Mas e as dificuldades de entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja, se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas? Servir é a solução. Entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente, não compreendem nossas melhores intenções, detestando-nos sem motivo e dificultam-nos o mínimo trabalho. Que me diz a senhora? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre eles e nós? Sim, há um recurso: servir sempre. Então a senhora considera que para todos os males da vida, esse é o remédio? Sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome. E depois de semelhante receita, o espírito de Dona Maria retirou-se como quem não tinha outro remédio a ensinar. Em torno da mediunidade improvisavam-se ao redor do Chico acesas discussões. É, não é, viu, não viu, e o médium sofria longas irritações a fim de explicar sem ser compreendido. Por isso, à hora da prece, achava-se quase sempre desanimado e aflito. Certa feita, o espírito da mãe apareceu-lhe e aconselhou: Chico, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. Satisfeito, o médium procurou o medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo. Não o encontrou. Recorreu a Belo Horizonte. Nada. Ao fim de 2 semanas, comunicou à progenitora desencarnada o fracasso da busca. Dona Maria sorriu e disse: Não precisa viajar para encontrar meu filho. Você poderá obter o remédio em casa mesmo. A água da paz pode ser a água do pote. Quando alguém lhe fizer provocações com palavras, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não a lance fora, nem a engula. Enquanto perdurar a tentação de responder,
guarde a água da paz banhando a língua. O médium baixou então os olhos desapontado. Compreendera que a mãezinha lhe chamava o espírito à lição da humildade e do silêncio. Aquela moça abatida com acesso de tosse chegara ao Luiz Gonzaga com uma receita médica. Estava tuberculosa. 2 hemoptises já haviam surgido como horrível prenúncio. Chico, estou muito mal. O doutor que me atendeu me aconselhou a usar esta receita por 30 dias. Mas eu não tenho dinheiro. Você poderia me arrumar alguns cruzeiros? Minha filha, infelizmente hoje eu não tenho. E meu pagamento ainda está longe. Então o que devo fazer? Eu estou desesperada. Mesmo ainda sem conhecer a resposta que Chico irá dar à moça desesperada, podemos esperar qualquer coisa como fé e perseverança. No episódio anterior deste capítulo, ficou claro que saúde e paz só se consegue agindo em harmonia com a base do cristianismo, compreender as limitações que nos envolvem e reagir como o bondoso professor que não se enraivece pelos erros dos alunos, mas aconselha-os a estudar um pouco mais. E então as questões que os perturbam serão solucionadas. Nós ousaríamos dizer aos nossos ouvintes que a nossa existência é um processo de aperfeiçoamento evolucionista e que quando nos conscientizamos que compreender e continuar é a forma única de crescer espiritualmente através das reencarnações, estaremos no caminho certo e valorizando a vida e o tempo. Pensemos nisso sempre. Acabamos de apresentar